Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ayrton Rocha com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, antes que vocês esqueçam, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, tá ok? Para receber as notificações, senão o YouTube vê que você não está engajado e não manda os vídeos para você, tá ok, pessoal? Se você tem, lembrando que se você tem alguém, algum conhecido aí que teve experiência fora do Brasil, manda contato para a gente gravar, marcar um dia para gravar e ver a história dessa pessoa contada aqui no canal. Tá ok, pessoal? Dito isso, vamos para o que interessa. Tá ok? Hoje nós vamos para Connecticut. Eu acho que eu falei certo. Connecticut. E quem vai contar mais sobre a região para a gente é a Janaína. Vamos chamar a Janaína para contar essa história para a gente? E aí, Janaína, tudo bem? Oi, tudo bem, Ayrton? Prazer falar contigo, viu? Igualmente. Ó, a Janaína também é youtuber, tem um canal dela lá. No final do vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, aí no nosso vídeo, vou deixar os contatos dela aí para vocês seguirem ela também. Né, Janaína? Vamos fazer a Isso. propaganda também, Né? né? Tem que fazer propaganda, é a alma do negócio. Janaína, vou deixar 3 perguntinhas para você, tá ok? Seu nome, o que você fazia no Brasil e de que região do Brasil você é? Então, meu nome é Janaína, eu sou de Minas Gerais, Nova Serrana, Nova e Zelândia. antes de vir para cá, eu tinha uma lojinha de roupa. Eu trabalhei como sacoleira há muito tempo e tinha aberto uma lojinha de bairro. E aí você estava em Nova Serrana com a sua lojinha de roupa, e como que surgiu essa ideia de você migrar? Ué, a minha irmã tinha vindo para cá, tinha uns 6 meses que ela estava aqui, e eu Uhum. estava passando por uma fase assim meio difícil, meio cheio de problemas, sabe? Quando você tá com problema com o namorado, problema com o filho, problema com mãe, problema com todo mundo e querendo fugir dos problemas. Aí Uhum. eu decidi vir pra cá. Você está em aonde? Eu tô em Connecticut, em Waterbury. Era Barry. E vamos lá, agora conta essa história aí, como que foi? Você já tinha viajado para o exterior? Foi a sua primeira vez? Não, foi minha primeira vez. Nunca tinha saído do Brasil. Tá, e você contou aí que você queria fugir dos problemas, e como que foi? É, Sua irmã estava em que lugar? a minha irmã tava aqui em Connecticut. Ah, em E assim, Connecticut. isso. E foi aquela tentativa doida mesmo, de você querer fugir dos problemas, como se os problemas não acompanhassem a gente, né? Aham. Mas foi o motivo principal. Além dele, também, né, de procurar uma vida melhor, né? Que a gente sai, né, do Brasil procurando uma vida melhor aqui, né? Porque no Brasil a gente sabe que é bem complicado, né? Como que foi essa trajetória? Você já tinha visto? Como que foi? Me conta. Não tinha nada, nem passaporte eu não tinha. E como? E eu sou muito, assim, muito explosiva, sabe? Muito mediatista. Eu boto uma coisa na cabeça e o negócio tem que ser pra já. Então eu decidi, quando a minha irmã veio, eu nem pensava em vir, sabe? Nem tinha assim, aquela vontade mesmo de vir. Até falei que ela era meio doida, sabe? Que ela deu a louca e foi do mesmo jeito, foi assim, muito rápido. Então, quando eu decidi, também fiz a mesma coisa. Tirei passaporte, já marquei o visto e já resolvi as coisas, fui tirar o visto e já comecei a vender tudo. E foi, acho que questão de 1 mês e meio, já estava vindo. Olha só que incrível! Foi muito, muito rápido. E me conta, então, como que foi você chegar? Você chegou no aeroporto de Nova York, qual? De Nova York. Chegou no aeroporto de Nova York, me fala, como foi você chegar? Você foi sozinho? Uai, foi aquele negócio, aquele nervosismo. Aliás, o nervosismo foi desde a hora que eu fui tirar o passaporte, nunca mais acabou o nervoso, né? Foi o tempo inteiro. Ai, foi assim, tava muito, muito nervosa, mas graças a Deus foi tranquilo, sabe? Não tive muitas perguntas, me fizeram 3 perguntas, inclusive também na hora do visto também não tive muitas perguntas, graças a Deus, e foi tranquilo, só o nervoso mesmo. Você foi sozinha? Eu vim com meus 2 filhos. Ah, você tem 2 filhos? Qual é a idade Isso. deles? Hoje eu tenho 3. Eu vim Aham. com uma menina de 16 e um menino de 13. Ah, um de 13 e E um um de, de, um de 13 e uma de 16. uma de 16, já eram adolescentes já, né? Isso. E hoje E, eu tenho mais uma de 2 anos e meio. e qual é o nome dela?
que eu tive aqui, Lorena. Lorena. E os outros? Qual é o nome dos outros? É Lohane e Pablo. Lorena e Pablo. Me conta uma coisa. E eles estavam empolgados para ir também, ou eles não queriam ir, queriam ficar com os amigos no Brasil? Assim, o meu menino tava aquele negócio, nem empolgado e não ficou neutro. Agora, minha menina não queria vir de jeito nenhum. Ela foi tirar o passaporte, o visto comigo, mas ela falou que não viria, né? Mas eu convenci ela de tirar, porque se depois ela mudasse de ideia, né? Então, até Sim. então, ela iria ficar com o pai dela. E na última semana ela mudou de ideia e resolveu vir. Disse que vinha para ficar 1 ano. E tá até hoje. Hoje ela não fala mais de ir embora. E quanto tempo você está aí? Eu tô aqui há 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você veio logo depois da pandemia? Não, eu cheguei aqui dia 1º de janeiro, quando eu tava aqui, não tinha nem um mês que eu tava aqui e começou a pandemia. Menina! É, Caramba! foi bem complicado, viu, a minha chegada aqui. Então vamos lá, vamos lá. Você chegou no aeroporto, sua irmã foi recepcionar você? Isso, a minha irmã. E qual foi a sua impressão? Você descer aí, qual foi a sua impressão? Esse aeroporto aí gigante? Nossa, meu filho, fiquei encantada, né? Tudo muito novo. Tipo assim, eu nunca tinha saído para lugar nenhum assim. Eu tinha ido, na verdade, eu tinha viajado de avião uma vez de Minas Gerais para Goiânia. Então, assim, Aham. nem acostumado com o aeroporto, nem no Brasil eu não tava. Então, foi tudo muito novo. Nossa, eu fiquei encantada. O que você achou mais diferente, assim, sua primeira impressão? Ai, tudo, tudo diferente. Você falava inglês já? Ah, não, nada. E como foi passar na Conseguia ler imigração? alguma coisinha. Não, e na imigração, como foi passar na imigração? Tinha um policial que falava português? Ah, legal. Sim, é. Acho que até ajudou um pouquinho, sabe? Mas é tipo assim, eu já tinha vindo decorada as frases ali, né? Que Ah, possivelmente ele podia me perguntar, né? aham. Isso aí eu tinha decorado. Mas aí eu peguei um policial que falasse português e aí foi mais tranquilo. Ah, que bacana. É. Aí sua irmã foi recepcionar vocês lá no aeroporto e vocês foram para morar com ela. Isso, não, assim, na verdade a gente veio para Canela, que minha irmã morava aqui. Só que a minha irmã, ela dividia o apartamento com uma senhora, com uma outra pessoa. E o apartamento era pequeno e não tinha como a gente ficar. Mas ela já tinha avisado que ela ia sair, então assim, ela esperou eu chegar para a gente procurar uma casa, um apartamento para a gente mudar. Então eu cheguei no dia 1º, com 3 dias a gente já alugou um apartamento e já mudou. Eu fiquei na casa dela mesmo só 3 dias nessa Tá, casa. ok. Aí mas você já tinha conversado com sua irmã sobre trabalho, vocês tinham combinado que vocês iam alugar junto, no apartamento. Isso, Hum. a gente ia alugar junto o apartamento e assim, trabalho é aquele negócio, não tem como você arrumar trabalho você estando no Brasil, né? Você tem que chegar aqui primeiro, né? E era chegar aqui, correr atrás e procurar serviço. Entendi. Aí me conta agora como que foi você começar a trabalhar e logo depois veio a pandemia. Me conta isso. Eu cheguei aqui num dia, no outro dia eu já comecei a trabalhar. E assim, da help, né? E Aham. aí eu ia um dia com um, aí aparecia serviço no outro dia, eu ia um dia com outro. E aí foi desse jeito, né? Tudo que aparecia, tinha um serviço para limpar uma casa, eu ia. Se tinha serviço para limpar 2 casas, eu ia. E, e tudo que aparecia, eu ia pegando. E aí começou a pandemia. Aí começou, né, aquele negócio, aí ninguém já não queria sair de casa, já não estava tendo trabalho. A pessoa que tinha um trabalho fixo, mesmo assim ainda foi dando uma diminuída, igual era o caso da minha irmã. E para quem não tinha, tava aquele negócio, não tava aparecendo, não tava tendo as coisas, sabe? E quando eu cheguei, com a semana que eu tava aqui, eu comecei a namorar. Certo. É. Aí eu comecei a namorar. E com 2 meses que eu tava aqui, eu engravidei. Nossa, menina! Final de fevereiro eu engravidei, menina. Então, assim, a situação já estava complicada por si só, por conta da pandemia, né? E eu ainda engravidei. Gente, eu fiquei desesperada.
Eu Imagina. entrei em desespero, em colapso. Nossa, meu Deus do céu, arrependida de ter saído do Brasil para cá e ao mesmo tempo, né? Só que na época, por conta do nervoso mesmo, da situação que a gente estava passando, né? Eu tinha acabado de chegar. Mas assim, eu não parei para analisar também, que se eu tivesse no Brasil também eu tava lascada, né? Porque como que eu ia fazer? Eu ia ter fechado a loja, porque, né? Sim, Tudo fechou. Eu ia sim, viver de quê? verdade. Então, E olha, eu sou comerciante também, eu passei apertado, porque era uma coisa que ia ficar 15 dias, depois foi aumentando, aumentando, e eu pago o aluguel da loja, o aluguel da loja foi vencendo, é, foi complicado mesmo. é. Pois é, então assim, mas assim, foi muito complicado. Eu tinha acabado de chegar aqui. Quando a gente chega num país novo, já é muito difícil, né? O seu começo ali já é muito difícil. Aí imagina o começo com pandemia e grávida, e aí, meu filho, virou aquela bola assim. Foi bem difícil, viu? Janaína, que drama! Eu tô pensando aqui o drama que você passou, foi complicado. Nossa, foi. Você E a teve minha que... menina, o tempo inteiro na minha cabeça, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E a gente trancafiada dentro de casa, né? Você não podia sair de dentro de casa para nada. E eu ficava imaginando como que eu ia fazer para me fazer meus pré-natal. E, né, aquele medo, né, de sair para poder ir em médico, as coisas. E ao mesmo tempo também não tinha trabalho. Ai, nossa, foi muito difícil. Assim, o pai da minha menina me ajudava um pouco, né? Mas mesmo assim, né, é difícil, porque querendo que não, o custo de vida aqui é alto, sabe? O aluguel é caro, né? E foi. Sim, né? Sim, é verdade, porque as contas não param, né? Não Parou tudo, para. mas as contas continuam. E aí a questão de aluguel, assim, não pagou, não tinha, É. ele pagou, atrasou dois, ele já manda embora, despeja mesmo. Isso. Nessa época a gente estava, né, tava tendo uma lei assim que, né, que o proprietário da casa tinha que esperar um pouco, sabe? E inclusive a gente estava numa casa, a gente tinha alugado uma casa muito boa, sabe? Uma casa de 2 andares, mas tinha mais o Eric em cima, que é o sótão. Uma casa boa, 3 quartos, um suíte, né, 2 banheiros e meio. Só que, né, devido, eu não estava trabalhando, a minha irmã também estava trabalhando pouco, era a ajuda do pai da minha menina e era pouco. E aí a gente estava ficando muito caro, as contas muito caras, a gente estava, né, ainda no inverno, tinha um aquecimento da casa que, né, se torna muito caro. Então a gente decidiu que ia mudar. A gente resolveu assim conversar com o proprietário da casa, né, se a gente poderia quebrar o contrato, né, devido a toda a situação, né, que tava. Então ele, né, deixou, né, porque para ele era melhor quebrar do que a gente não ter condições de pagar o aluguel, né? Aham, E ele sim, era obrigado a esperar por conta da situação, né? Porque normalmente, se você não pagou, ele te despeja, né? sim. Mas a situação do jeito que estava, ele não podia fazer isso, então eles eram obrigados a esperar. Então, ele deixou a gente quebrar o contrato. Aí a minha irmã decidiu alugar um basement para ela, que é um porão, é, isso, um porão, só que é arrumadinho para morar. E eu fui Uhum. dividir um apartamento mais barato com um amigo, um rapaz que já até estava morando, ele tinha separado da esposa e aí ele estava morando em um quarto no nosso apartamento, na nossa casa. E a gente decidiu alugar um apartamento mais baratinho, mais simplesinho, e a minha irmã foi para esse mesmo. E foi assim que a gente fez. Porque eu saí de um aluguel a gente pagava um aluguel de 1.350, mas as contas eram muito caras. Então eu aluguei um apartamento, a gente alugou um apartamento de 850 e as contas mais baratas, sabe? Então foi a solução que a gente teve, sabe? Tem uma casa maior, precisa de mais aquecimento, Isso. né, e tal, É. então começa a ficar mais caro mesmo, Isso, né? e ficava bem caro lá e assim, não tava tendo serviço, sabe? E o pouco que tinha, como eu estava grávida também, muita gente ficava meio assim, receoso de me levar para trabalhar. E aí, assim, foi bem, bem complicada. E como que foi esse seu pré-natal nesse período? Uai, foi. A gente, né, ia de máscara, com todo cuidado. O pai da minha menina ia comigo, mas não podia me acompanhar, não pôde me acompanhar em nada, nem consulta, nem ultrassom, nada, porque só podia entrar uma pessoa. Mas foi até tranquilo, sabe? E quando que ela nasceu?
Ela Já tinha nasceu passado. em novembro. Ainda estava a pandemia? Ainda estava, só que já estava mais tranquilo um pouco. Só que assim, antes disso ainda teve, né, mais passei outras situações mais complicadas, porque a gente estava, né, a gente não estava tendo emprego direito e aí eu consegui um part-time, a limpeza de uma fábrica de roupa. Part-time, o que significa? Part-time significa trabalhos que você faz um período só do tempo, não um integral, o dia todo ou a Ah, noite tá, toda. Isso. tá, entendi. Isso. Geralmente, assim, era uma fábrica de roupa. Você pega para você ir lá e fazer a limpeza. O tempo que você gastar, você limpou ela, acabou. Tá. E aí eu peguei essa fábrica de roupa, que foi o que me ajudou, que me salvou um pouco, sabe? Eu ganhava $950 por mês para me limpar ela de segunda a sexta. E foi o que me salvou, né? E pegava outros bicos durante o dia, né? Trabalhei com o pai da minha menina um pouco, acho que umas 2, 3 semanas, no landscape. E fomos rompendo assim, desse jeito. O que é landscape? Landscape é jardinagem. Ah, ok. Isso. Aí como não estava tendo trabalho e ele tem uma companhia, ele precisava, contratava gente para trabalhar, então eu falei, não, então me dá o serviço, porque eu preciso trabalhar, meu filho. Sim, sim. Né? Então, aí eu trabalhei durante minha gravidez, eu estava com 6 meses mais ou menos de gravidez, e depois eu passei mal um dia e fui para o hospital, sentindo dor no estômago. Cheguei lá, eu estava com apendicite, Aham. aí eles me falaram que eu tinha que operar. Eu ia entrar no 7º mês de gravidez. Olha. E eles falaram que tinha que operar, não podia esperar eu ter a bebê primeiro, que corria risco, né, de eu entrar em trabalho de parto e eu ter ela, só que não tinha uma opção, né? Aqui eu seria assistida ali pelo obstetra, por pediatra, ter todo o acompanhamento ali, se caso, né, eu entrasse em trabalho de parto, né? Que eu Sim. teria ali todo o suporte ali, né? E aí, né, eu fiquei desesperada, mas não tinha o que fazer, né? Aí eu fiz a operação, graças a Deus, assim, eu entrei em trabalho de parto, tive as contrações, mas eles conseguiram, né, fazer a medicação ali, todo o controle e conseguiu manter a minha gravidez até no final. Ai, que maravilhoso, que benção. Graças a Deus, porque na época minha bebê não estava nem com quilos. Se eu ganhasse ela, né, ela ia ter que ficar internada muito tempo no hospital e, né, Sim. nossa, eu fiquei bem assustada nessa época, viu? Acho que foi a pior fase de todas que eu passei aqui, foi essa. E vem cá, e nesse período que você estava, como que era o inglês para conversar com as enfermeiras, com os médicos? Então, o pai da minha menina me acompanhou um pouco, né? E ele fala inglês, mas também aqui a gente tem tradutor, sabe? Eles têm um aparelho que eles trazem, tipo um tablet, e tem um tradutor do outro lado da linha que traduz tudo que o médico, as enfermeiras falam, sabe? Ai, que interessante, que Isso. legal. Aqui, e isso, para todo lado que você vai aqui, geralmente tem esse tradutor, sabe? Porque aqui tem muito imigrante, tem muito brasileiro, tem muita gente de todo lado. Então, eles têm. Quase todo lado que você vai tem isso. Sem contar que também tem o espanhol, né? Que o espanhol também aqui é predominante, tem bastante, quase todo lugar que você vai tem alguém que fala espanhol. Então, o Hoje em dia, inglês, assim, não é, deixa de ser uma dificuldade, né? Mas não é tanto assim, sabe? tá, entendi. Aí, você teve outra fase, né? Porque aí você ganhou. Desculpa perguntar, foi normal ou foi cesárea? Foi cesárea. Menina, e aí você quer ser cesárea em casa, não podia trabalhar também. Isso. Quando eu fiz essa cirurgia, eu fiquei 15 dias, 17 dias. A minha irmã, ela também fazia um part-time e a gente acabava que fazia junto, porque na época também eu não tinha carro. Só a minha irmã que tinha. Então eu usava o carro dela e a gente fazia junto, o meu trabalho dela. Porque como eu cheguei e começou a pandemia. Não estava tendo emprego, então não tive possibilidade de comprar carro. A intenção era comprar, né? Mas não tive como, tive que segurar sem. E a minha irmã também não tinha, né? Com o passar do tempo, uma amiga ofereceu um carro para ela e pra ela pagar como ela pudesse, né? De picadinho. Então, foi o nosso quebra-galho.
E aí a gente fazia esse trabalho junto. Ela limpava uma clínica e eu limpava essa fábrica de roupa e a gente trabalhava junto. Então, quando eu operei, a minha menina, os meus meninos ficou indo trabalhar com ela no meu lugar. Porque, assim, quando você tem esses trabalhos de part-time, você não tem opção, você tem que fazer todos os dias, sabe? Faça chuva, faça sol, meu filho, ele tem que ser feito. Então, como eu fui operar, os meus meninos ficou trabalhando com a minha irmã. E aí, com 17 dias, eu voltei a trabalhar. E a mesma coisa quando eu ganhei a minha menina. Os meus meninos também, porque já estavam grandinhos já, né? Minha menina com 17, o menino com 14. Então, já nessa época. Então, eles ficaram trabalhando no meu lugar. Eles iam com a minha irmã, faziam, né, a limpeza no meu lugar. E aí eu fiquei um mês, acho que eu fiquei 20 dias depois que eu ganhei ela, sabe? E aí eu já voltei a trabalhar, assim, devagarzinho, mas eu voltei a trabalhar. Porque assim, aqui não dá pra gente ficar parado muito, né? Aqui não tem. Aqui não tem licença maternidade, não tem nada, meu filho. Aqui o trem é feio, tem que trabalhar. Eu imagino. Porque no Brasil a gente tem a licença maternidade ali, né? Aqui não tem isso, não. Aqui é trabalhar e trabalhar. E como que foi para você trabalhar depois com a neném, né? Tudo bem, você voltou a trabalhar, e a neném, como que ficou? Porque Isso. amamentava, né? Tinha todo um É, outro acompanhamento. isso. Durante a minha gravidez, eu procurei trabalhar assim, o máximo que eu conseguisse, né? Durante o dia, eu trabalhava durante o dia, sempre que tinha trabalho, e à noite, né? E eu procurei trabalhar o máximo que eu consegui, né? Juntar um dinheiro, porque quando eu ganhasse ela, eu não queria deixar ela pequenininha com os outros, não queria trabalhar. Aham, sim. Então, quando eu tive ela, eu fiquei até ela completar 6 para 7 meses, eu fiquei em casa trabalhando só à noite. E eu fazia essa fábrica de roupa, e a minha irmã Uhum. fazia uma clínica, e ela passou essa clínica que ela fazia para mim. Ela pegou mais Ah, trabalhos durante o dia e sim. resolveu trabalhar só durante o dia e me passou essa clínica. Então, eu fiquei tendo 2 trabalhos à noite. Então, eu fiquei com esses 2 trabalhos à noite durante esse período que ela estava, né, recém-nascida. Quando ela estava com 6 para 7 meses, mais ou menos, foi que eu decidi voltar a trabalhar de dia. E aí, eu peguei umas casas por porcentagem para fazer. Porque aqui Como que tem é? Como que é casa por porcentagem? Me explica. casa por porcentagem, porque geralmente quando você trabalha assim, você trabalha de help com a pessoa, né? Você ganha ali por casa, geralmente $30 por casa, então você ganha em média $100, 120 por dia, no máximo. E quando você pega as casas por porcentagem, a casa é 70-30 que eles pagam aqui. São pessoas que já têm um schedule grande, que não quer mais trabalhar, que já trabalhou muito tempo, então elas passam para outra pessoa fazer o trabalho para elas e ganham aquela porcentagem ali, né? Então, assim, se eu limpasse uma casa que o preço dela fosse $100, era 70 para mim e 30 para a dona do schedule, que é a Aham, dona ali entendi. da agenda ali de casas, né? Aham. Então, dá para você tirar mais. Então, eu peguei umas casas, né, por porcentagem para me limpar. E eu limpava, assim, 3 casas por dia. Então, dava para tirar uma graninha até boa. Só que eu mantive ainda os meus trabalhos à noite. Por quê? Uma pelo fato que eu, né, como mãe solteira, eu precisava mesmo de uma renda maior. Aham. E também por insegurança, né? Aquele negócio, né? Você não pode largar um certo pelo duvidoso, né? Então, eu trabalhei um certo tempo com essa pessoa, limpando o schedule dela. E aí, o irmão dela veio do Brasil e ela passou o schedule para ele. Aí eu parei de trabalhar, fiquei com o trabalho à noite. Mas aí eu arrumei um outro schedule de casa para mim poder limpar. E aí eu limpei durante eu acho que quase um ano eu trabalhei com essa outra mulher. E a mesma coisa, eu trabalhava durante o dia e trabalhava durante a noite. Então, chegou num período que eu estava ficando muito, muito cansada, né? De trabalhar durante o dia e de trabalhar durante a noite. E aí, eu larguei um dos trabalhos. Eu larguei essa fábrica, que é a que me pagava menos. Eu Tá. larguei a fábrica e fiquei só com essa clínica. Então, eu trabalhava durante o dia e limpava essa clínica à noite. Essa fábrica é aquela que pagava 800 para você, né? 950. 950. Isso. Só que a clínica me dava menos trabalho, era mais rápida para me fazer e pagava melhor. Entendi.
Então, eu larguei a fábrica e fiquei só com a clínica. E aí, continuei trabalhando durante o dia. Aí, eu trabalhei quase um ano com essa mulher e aí eu não estava mais me entendendo com ela. A gente estava discutindo por conta de serviço, que ela estava pegando uns trabalhos muito ruins e eu estava meio que ficando no prejuízo, sabe? Porque essa já não era... Como que é, assim, um serviço muito ruim? Se trata? Isso, é porque assim, eu te falei que o primeiro schedule que eu peguei, eu ganhava 70%. Aham, Esse segundo schedule que eu peguei, eu não ganhava porcentagem. Eu combinei com a mulher assim, cada casa que eu fizesse, ela ganhava $30, eu pagava $30 para ela e ficava com o restante do dinheiro para mim. tá. Só que era assim, se eu pegasse uma casa de $80, era 50 meu e 30 dela. Se eu pegasse uma casa de $200, era 170 meu e 30 dela. De todo jeito, independente do valor da casa, eu pagaria $30 para ela. Tá ok. Então, como ela ganhava $30, independente do valor da casa, para ela não interessava o valor da casa. Que ela ganhava os mesmos $30 dela. Então, aqui é assim, você, quando é a limpeza, são clientes fixos, que limpam uma vez na semana, ou de 15 em 15, ou até uma vez no mês, você cobra um valor. Quando é a pessoa que vai pegar uma primeira limpeza, que é a primeira vez que você vai trabalhar na casa, que aí você vai ter que fazer aquela limpeza pesada mesmo, aquele faxinão duro mesmo, é mais caro. Aí o que ela passou a fazer? Ela passou a pegar essas primeiras limpezas e casas que passavam 4, 5 meses sem chamar para limpar, que era a mesma coisa que uma primeira limpeza. Ela passou a pegar essas casas e cobrar valor normal de uma casa que fosse regular. Porque assim, ela queria pegar a casa. Ela não queria saber se eu ia gastar 2 horas na casa ou se eu ia gastar 8. Ela queria o dela, sabe? E aí eu comecei a discutir com ela a respeito disso, e aí a gente foi discutindo assim, até que eu decidi parar, sabe? Porque para ela tanto faz, quem ia se Para matar ela, para tanto limpar era faz. Eu você. limpava uma casa, eu pegava uma casa que eu entrava lá dentro, eu ficava 5 horas, 6 horas de paz, para ganhar $50. Então, para mim, não compensava. Aham. Porque até então eu fazia 3 casas por dia, que é o normal, né? Que eu conseguiria fazer, casas regulares. Uma casa dessa aí eu não conseguia fazer nem 2 por dia e chegava em casa morta, exausta. E eu ainda trabalhava à noite. Aham. Então, assim, a gente vinha discutindo, eu parei de trabalhar com ela e decidi não trabalhar mais durante o dia e pegar mais trabalhos para fazer à noite e ficar trabalhando só à noite e em casa durante o dia com a minha menina. Porque eu não estava tendo muito tempo para minha bebê e ela era pequena, né? Precisava de mim. Então, eu decidi pegar mais trabalhos e parar de trabalhar durante o dia. E aí eu peguei mais trabalhos, peguei mais clínicas, peguei uma boate para limpar também, de madrugada, e peguei uma escola, e aí fui fazendo assim, e parei de trabalhar durante o dia. Então, eu ficava o dia todo em casa com a minha filha, resolvendo minhas coisas, e trabalhava à noite. À noite, assim, geralmente esses trabalhos você pode sair para poder fazer eles a partir de 5:30 da tarde, Aham. e aí é o prazo que você gastar para limpar eles, sabe? O tempo que eu gastar para me fazer meus trabalhos, eu terminei, eu volto para casa. Então, eu fiz isso durante um bom tempo, até que eu comecei a pegar umas crianças para levar para a escola. Uma amiga minha, elas eram 3 e elas estavam tendo dificuldade de quem levasse as crianças delas para a escola. Não estava arrumando. Então, um dia uma parava mais cedo do serviço para poder pegar, elas levavam de manhã cedo, uma parava mais cedo e pegava, no outro dia, das 3, o outro dia a outra, arrumava um, arrumava outro. Então, essa amiga minha, ela entrou em contato comigo e falou assim: Janaína, você não está trabalhando durante o dia? Você não quer pegar as crianças para a gente na escola, não? O meu, de fulano e o de fulano. É para a mesma escola e a gente te paga $150 por semana, 50 de cada uma. Aí eu falei, eu vou tentar, mas como eu trabalho à noite, eu chego em casa tarde, então no outro dia eu durmo até tarde, né? Aí eu teria que levantar cedo para levar as crianças para a escola. Eu falei, eu vou tentar, mas eu não garanto de dar certo. E aí eu falei, eu vou tentar uma semana. E aí eu comecei, só que eu tenho muito problema com o tal de falar não pros outros. Então eu fiquei assim,
achando ruim, né, de deixar as na mão, elas não estavam conseguindo quem levasse as crianças para a escola. E querendo que não deixava de ser um extra, né, $150 toda semana, né? E aí eu continuei. E aí eu pensei, já que eu tô levando a delas para a escola, eu tenho que levantar cedo de todo jeito. Então eu vejo se eu consigo pegar mais crianças, né? E aumento tanto e diminuo os trabalhos à noite. E assim eu fiz, eu peguei mais crianças, né? Fui pegando mais crianças para levar para a escola. Só que acabei não conseguindo para a mesma escola, então fui pegando, mas pegando para outras escolas diferentes. E diminuí os trabalhos que eu fazia à noite, porque eu estava fazendo 3, 4, eu fazia 4 clínicas e uma escola e essa boate de madrugada. A boate não era todos os dias, mas tinha semana que tinha 3 dias, 4 dias. E ela eu tinha que levantar de madrugada e em outra cidade dirigir 35 minutos. Eita! Eu levantava às 3, tomava café, chegava lá às 4, limpava ela, dirigia 35 minutos, limpava a boate, voltava, pegava as crianças, levava para a escola e depois, se a minha menina não tivesse acordado, eu dormia um tiquinho. Se ela tivesse acordado, eu não dormia nada. Aí eu peguei mais crianças e diminuí os trabalhos à noite. E é isso, estou nisso até hoje. Aí hoje eu continuo com as mesmas coisas, só que agora tá de férias aqui, porque as férias aqui entram em junho. Então a gente está de férias e agora eu tô assim meio que à toa durante o dia. Eu levo só uma menina que ela faz summer school e trabalho à noite. E quem fica com a sua filha? Quando eu trabalhava, limpando casas, ela ficava com babá. Eu pagava a babá para cuidar dela. Agora, à noite, para mim fazer a limpeza das clínicas, as coisas, quem fica é meus filhos, né? Eu tenho 2 meninos grandes, né? Então, eles que ficam com ela em casa. E para levar as crianças para a escola, eu levo ela comigo, no carro. Ah, entendi. Então, Legal. sim, vai intercalando assim. E hoje você trabalha só à noite? Eu trabalho à noite e eu levo crianças para a escola, né? Aham. Que quando tá no período da escola, eu trabalho assim. De manhã eu levo 4 crianças para a escola, então é pouco prazo, é tipo 1 hora e pouquinho. Só que na parte da tarde eu já pego mais crianças, eu pego 12 crianças. Então já é umas 3 horas de prazo que eu gasto para pegar elas. E depois trabalho à noite. Então você tem um carro grande. Eu tenho um carro de 7 lugares. Ah, tá, legal. Eu tenho um carro de 7 lugares. Mas geralmente, é igual eu te falei, eu não peguei para a mesma escola. Então, assim, eu pego um largo, pego outro largo. Então, quase nunca eu uso os 7 lugares, sabe? Até comprei esse carro, porque quando eu comecei a levar as crianças para a escola, eu tinha um outro carro. Um carro de 5 lugares. Mas eu tive um problema com ele e precisei de comprar outro. E como eu já tinha começado a pegar essas crianças para a escola e pretendia aumentar, aí eu pensei nisso, vou comprar um de 7 lugares que eu consigo levar 6 crianças. Mas acabei não pegando as crianças para a mesma escola e esse carro, assim, embora seja muito bom, ele é muito gastador, sabe? Que carro que é? É um Toyota Highlander. Tá, Então, entendi. assim, é um carro muito bom, é um carro muito confortável, mas ele gasta bastante e eu ando muito, sabe? Eu ando cerca de 3.000 milhas por mês. Ah, bastante. Isso, não sei, acho que dá quase 5.000 quilômetros. Eu ando todo mês, então, assim, bem um gasto de gasolina, né? Mas tá bom. Na região que você está morando, tá quanto o galão? Agora atualmente, nessa semana agora, tá 3,39. E eu falei galão, pessoal, para quem não sabe, porque lá não é por litro, lá é por galão. O galão é equivalente a 3,8 litros, é isso? Eu acho que 3,6, 3,7, alguma coisa assim, quase 4 litros. Tá, Não, se fosse por litro, eu já não daria conta, não, porque aqui é assim, tudo muito longe. Você trabalha muito longe. Quando você trabalha limpando casa, é assim: você limpa uma casa aqui, você limpa uma casa
20, 30 milhas, né, de uma casa para outra. Então, assim, não é. Geralmente você não pega trabalhos na sua cidade. Você pega trabalhos na região, cidades vizinhas. Então, aqui a gente anda muito de carro. As pessoas que trabalham com construção andam muito, as pessoas que trabalham com house cleaning, com limpeza de casa, anda muito. Então, assim, se a gasolina aqui fosse mais cara ou fosse a litro, a gente não dava conta, não. Porque aqui a gente anda muito. Então acaba assim, por isso saindo. o carro aqui é tão necessário, sabe? O carro aqui é uma ferramenta de trabalho. Não tem Então o como você litro ficar sai assim. praticamente quase $1 e pouco, $1, né? Isso. E agora, assim, depois da pandemia, aumentou muito, né? Quando eu cheguei aqui, era 1,99, 1,90 e alguma coisa o galão de gasolina. Nossa, aumentou bastante. Nossa, tudo aumentou muito, né? Depois da pandemia, tudo aumentou muito. No geral, aqui no Brasil também aumentou o aluguel, Não, a aumentou muitas inflação foi no coisas. mundo todo, né? Mas assim, acaba que o pessoal aqui não estava acostumado, né? Porque a gente no Brasil, a gente já está acostumado com a inflação, né? E aqui não tava, então, tipo assim, foi muito novo isso, sabe? Foi meio que um choque, assim, o tanto que as coisas aqui aumentou, sabe? Mas algumas coisas voltaram ou continua caro? Algumas voltaram, mas bem pouco, viu? Bem pouco. Na região que você mora, como que é o custo de vida aí de supermercado? A gasolina é cara, o aluguel é caro, mas o que é que compensa, que compensa aí o custo de vida para você morar aí, que é melhor do que você morava aqui no Brasil? Não, assim, a gasolina aqui não é cara, tá mais cara agora, né? Mas não é cara. Aham. Em geral, é quase que para todo lado é desse jeito. Varia um pouco de estado para estado, mas é pouca coisa. Não é que é cara, é que a gente gasta muito, a gente anda muito, sabe? Uhum. O custo de vida, coisa de supermercado, embora esteja subido, aumentado muito, mas ainda não é muito caro, sabe? Nossa, eu lembro que antes de eu sair daí, eu ia no supermercado fazer uma compra e assim, e os preços estavam bem mais em conta, né? Antes de eu vir para cá. Eu gastava R$ 1.000 no supermercado e tinha que economizar o que eu podia comprar. Aqui, assim, o meu custo de vida aqui, o meu custo de supermercado aqui tá ficando em torno de $150 mais ou menos por semana. Deu até uma diminuída. $150 mais ou menos por semana. Eu como do bom e do melhor, sem ter que olhar preço de nada, sem ter que olhar marca de nada, sabe? Dá uns $600 por mês, mais ou menos. Isso, uns $600 mais ou menos por mês que eu gasto para tudo, para verdura, para fruta, para iogurte, para tudo, tudo. Então, assim, sem comparação, meu filho, o que eu gastava no Brasil. Sim. Pessoal, lembrando que nós estamos falando em dólar, ela ganha em dólar e ela gasta em dólar. Ela não adianta você assistir o vídeo e falar, ai, mais $600 vezes 5. Não. O pessoal Não, tem porque muito ela esse não está hábito de. ganhando. Isso, o pessoal tem muito esse hábito de fazer essa conversão. E eu falo, não pode fazer a conversão, porque se você fizer, você cai de costas para isso das coisas. Sim, Mas mas é eu ganho porque em você dólar. ganha Então, em tipo dólar e gasta assim, em dólar. Você não está se eu gastando falo em assim, eu real. ganho $1.000, eu não ganho R$ 5.000, eu ganho $1.000, né? E se eu compro uma coisa, se eu compro uma coisa que custa R$ 5, ela custa 5, ela não custa 25, né? Porque é a mesma coisa, eu ganho em dólar, é a mesma coisa do real aí, né? Então, assim, eu falo que a minha despesa mensal, ela fica em $600, seria como equivalente se ela ficasse em R$ 600 aí. Sim, sim. Então, aqui, além da gente ter a vantagem aqui do custo de vida ser menor, a gente tem a vantagem que a gente ganha mais, né? Ganha mais com poder de compra melhor. Então, por isso que aqui a gente consegue fazer mais as coisas, sabe? O aluguel em si é mais puxado. Na região que eu moro ainda não é tanto, se comparado às outras regiões aqui, sabe? Aqui aonde que eu moro, eu pago 1.350 de aluguel. E só despesa com aquecimento, né? Na época do inverno, que é caro a casa. Então, assim, eu pago 1.350 de aluguel e no verão eu gasto em torno de uns $300 de energia e gás na minha casa. Uhum. Água a Ok. gente não paga. E no inverno eu gasto 600, 700, até $800 De as minhas aquecimento. contas de casa. Porque assim, o aquecimento, ele no inverno é bem puxado, sabe? E na minha casa, ainda meu aquecimento ainda é elétrico, ainda é mais caro ainda, sabe?
Ah, Então, tá. Tem uns que são a gás, né? isso. Né, na verdade, lá em casa eu tenho os dois. Eu tenho elétrico e a gás. Porque eu tenho, no basement, eu tenho uma lareira, que é a gás, só que ela não esquenta a casa na parte de cima. Então, nos meus quartos, eu tenho aquecimento elétrico. Então, acaba que sai bem puxado, sabe? No inverno aqui é maior. Mas, ao mesmo tempo, assim, aqui na minha região, geralmente o aluguel está em torno disso. Uma casa de 2 quartos, a minha é de 2 quartos e embaixo no basement eu tenho mais um quarto. Pago 1.350, aqui tá nessa faixa, 1.350 até 1.500, mais ou menos. Na região de Massachusetts já é bem mais puxado, já é lá um aluguel de uma casa dessa é 2.000, 2.200. Na Flórida também tá muito caro, a gente, né, acompanha, tem pessoas conhecidas que moram, então a gente vê. A minha região aqui acaba que é uma mais barata, sabe? Aham. Eu gosto daqui, sabe? Tirando do frio, eu gosto daqui. O inverno aí chega a quanto? O inverno, você fala a temperatura? Chega até -10, -15. Menina do Não, não, céu! assim, com frequência. É um dia ou outro, Aham. sabe? Que tem, Sim. né, mais frio, assim, mas é bem frio, bem frio. Mas, assim, a gente tem pouco contato com o frio. A gente que não trabalha do lado de fora, né? Para quem trabalha do lado Sim. de fora é mais puxado. Mas a gente que não trabalha do lado de fora, você tem pouco contato com o frio, porque dentro de casa você tem aquecimento, nos estabelecimentos você tem aquecimento, no carro você tem aquecimento. Então, assim, é sair de casa, entrar no carro, sair do carro, entrar no lugar que você vai. Então, trabalho, tudo. Agora, para homem que trabalha em construção, as coisas do lado de fora, aí já é mais complicado. Verdade. É. É verdade. Comida. Você se adaptou à comida aí? As crianças se adaptaram à comida? Vocês fazem sua comidinha aí mineira ou a comida americana? Me fala como a comida da Não, região. eu não me adaptei com a comida daqui, não. Não gosto. Eu gosto da comidinha mineira mesmo, nem de outros estados eu já não gosto. Então, assim, arroz, feijão, tempero, eu compro tudo em mercado brasileiro, tudo as mesmas coisas que eu usava aí no Brasil. E outras coisas eu compro daqui mesmo, que não tem diferença. Macarrão, as coisas, eu compro no Walmart, né? Que é mais barato. Mas arroz, feijão, essas coisas, não tem jeito, meu filho. E a comidinha é a maior parte das vezes feita em casa. Quando você vai num restaurante, a gente opta sempre mais por um restaurante brasileiro, um restaurante português, alguma coisa assim. Na comida americana não é muito boa, não. Não. Mas Então, assim, tem alguma coisa que você gosta, que você acha, isso aí eu gosto, eu como sempre, ou não? Então, assim, a gente acaba que a gente acostuma por não ter muita opção, né? Igual pizza, né? A gente acaba comendo pizza americana, porque de vez em quando a gente come uma brasileira, mas também não é a mesma coisa do Brasil. E pizza, comida fast food mesmo, né? Eu não como muito, meus meninos gostam muito. Eu não gosto muito, mas fast food, McDonald's, Burger King, essas coisas. Até porque é bem baratinho aqui. Do mais é isso. você sabe Não, quando não tá como. saindo aí um Big Mac, um lanche assim do Burger King, básico, que tem assim, geral, tipo, no Brasil, você sabe quanto tá a média? O Big Mac aqui, eu acho que 6 e pouco, 5 e pouco. Eu não sei, meus meninos pegam lanche toda semana, mas eu não. Geralmente eles pegam assim um sanduíche, uma batata, não dá 10. Um sanduíche, uma batata e um refrigerante. Não dá $10. E tem Olha que assim, diferença. isso. E tem assim, você pede pelo aplicativo, você acaba ganhando as coisas, né? Então, mas aqui tem sanduíche de $2. É bem baratinho. Ah, vem cá, uma coisa que eu quero perguntar para você. Você, morando aí na região, você falou que tem bastante brasileiros e tal. Uhum. Você chegou a sofrer algum preconceito? Não. Todo mundo pergunta muito isso. Assim, eu não tive. Eu tive, né, alguns. Como que diz? Eu tive assim. Eu passei por umas pessoas assim no início aqui, aquelas pessoas que meio que exploram de quando você está chegando, Brasileiros ou americanos? brasileiros.
Mas, assim, não tive preconceito. Mas, assim, tem aquelas pessoas que aproveitam que você tá chegando. Ah, vamos trabalhar comigo. E aí te xuxa o serviço e você trabalha, trabalha, trabalha. E no final do dia... Eu tinha uma encrenca, uma pessoa aí que eu ia trabalhar com ela e era assim. Eu saía para trabalhar com ela, supostamente uma casa normal, você ganha ali $30. Mas a gente limpava aquelas mansão. Às vezes ela me deixava na casa e saía. E nisso aí ela saía. Eu fazia a casa toda sozinha, toda sozinha, e ela voltava no final para me pegar. E aí no final, isso eu saía de casa de manhã cedo, chegava em casa 8, 9 da noite. E aí ela me deixava em casa, ela falava assim: depois eu mando meu marido trazer o dinheiro para você. Acho que porque ela ficava com vergonha de me dar ali, né? Aí, bom, não sabia, saía para trabalhar sem saber nem quanto que eu ia ganhar. Aí, depois ela mandava lá $70 para mim, $80, sabe? E eu ficava até engasgada de raiva, mas que nem diz, não estava tendo muito trabalho. Eu tinha acabado de chegar, eu estava precisando. E aí, se eu fui por muito tempo ainda com ela, sabe? E aí, tinha a irmã dela também, mas a irmã dela era boa de trabalhar com ela, sabe? Ela pagava o justo mesmo pra gente trabalhar. E aí, quando eu passei a não atender ela mais, o que ela fazia? Ela pedia a irmã dela para me perguntar se eu tinha trabalho para o outro dia. Eu falava que não, achando que eu ia trabalhar com ela. No outro dia vinha a outra me pegar. Ai, que Olha! ódio! E assim, foi muito tempo, até que eu parei de trabalhar com as duas, então eu já nem respondia mais, sabe? Sim, Mas sim. assim, teve uma outra que eu fui trabalhar também, que às vezes tratava mal, sabe? Eu fui trabalhar com uma mulher e ela, tipo assim, ela meio que queria que você adivinhasse. Você termina de limpar um cômodo da casa, você apaga as luzes. Eu tinha que deixar as luzes acesas. Então ela veio: você não sabe que tem que deixar a luz acesa? Não, eu não sei, ela não me falou. Então, assim, de tratar com falta de educação mesmo, grosseria, sabe? Ela. Aí fui passar pano, ela falar comigo: nesse piso você usa esse produto, nesse piso você usa esse outro. Mas depois que eu já tinha limpado. Ela não falar antes, sabe? E assim, tratar bem mal com grosseria mesmo, sabe? E eu sou o tipo de pessoa assim, até que taia muito meu sangue, eu prefiro deixar pra lá e não discutir, sabe? Eu só fechei a cara, eu não consigo mudar. Eu fechei a cara, ela viu que eu não tinha gostado. Ela me deixou em casa, me deu o pagamento, eu até chorei de raiva. No outro dia ela me mandou mensagem: você pode trabalhar? Eu nem respondi, porque assim, a gente precisa de trabalhar, mas não de aguentar desaforo dos outros, né? Verdade. Agora, eu tive assim mais pessoas boas no meu caminho do que pessoas ruins, sabe? Não deixa de ter algum pau de espinho, né? Não tem jeito, mas eu tive muitas pessoas boas, sabe? Que me deram a mão, me ajudaram com arrumar papel de escola dos meus meninos, aplicaram para seguro médico para os meus meninos, sabe? Então, assim, eu tive uma ajuda boa, bastante gente boa que Ai, apareceu que na bom. isso. E Então a hoje em gente dia, e hoje em dia sua irmã mora perto de você? ela mora na cidade vizinha da minha, 10 minutos da minha casa. É. A gente morou junto. Depois disso, a gente voltou a morar junto de novo, morou junto durante um tempo. Depois ela mudou e meu irmão veio do Brasil com a minha cunhada. A gente morou junto durante um tempo também. Hoje eu moro sozinha com os meus meninos. Mas Na mesma cidade, né? Não, não saiu da cidade. Não, eu moro na mesma cidade. Eu falo que eu finquei raiz aqui. Falou que gosta daí, né? Já foi passear Eu na. gosto daqui, o custo de vida aqui é mais razoável. O frio é ruim, né? Mas aqui paga-se melhor um pouco. Eu tenho vontade de mudar para outro estado, um lugar mais quente. Mas eu falo assim que daqui uns anos, quando eu conseguir cumprir meu objetivo aqui primeiro, sabe? Que eu vim do Brasil para cá com a meta e a hora que eu conseguir atingir minha meta, aí eu vou procurar uma vida melhor, né? Mas por Aham. enquanto. Mas já chegou aí já nas férias passear lá na Flórida, na Disney com os meninos ou não? Não conheço a Flórida. Eu passei só aqui na região mesmo. Em Nova York, que eu moro assim, bem pertinho de Nova York. E do mais nas outras cidades menorzinhas aqui da minha região. Pretendo ainda conhecer a Flórida, mas até hoje não. Como que é Nova York, a primeira vez que você foi para lá? Aqui trem deslumbrante, né? Aqueles prédios de arranha-céu e aquele monte de luz. Nossa, é tudo.
Você fica encantada com tudo. É igual quando você chega aqui nos Estados Unidos, que você desce no aeroporto, né? Tudo muito fora da sua realidade, né? Porque Nova York é muito cenário de filme, né? Muita coisa que É, você tem em filme, você vê em Nova York, né? isso. Eu moro bem pertinho, eu moro tipo 2 horas e pouquinho de Nova York. Ah, Agora, da Flórida, eu moro bem longe. Eu ainda pretendo ir lá, mas eu moro bem longe. Eu moro 24 horas da Flórida. 24 horas. Eu tenho um amigo que mora em Orlando que ele passou o ano novo de 2000 e... Ai, nos 2000... Ai, não lembro, 2022, se eu não me engano. 22 21 para 22, se eu não me engano, ele veio passar o ano novo aí em Nova York. Veio de carro, ele e a família, passou em Boston para encontrar uma amiga, só passaram o ano novo aí e voltaram para Flórida. De carro é mais ou menos isso, umas 24 horas. Pra aí tem que Uhum. ser de avião, que é muito longe. E a passagem de avião dentro dos Estados Unidos é caro aí? É É igual eu tô te barato? falando, eu nunca viajei, né? Porque eu fui Aham. pra Nova York, mas eu fui de carro mesmo. Mas eu acho que não, é bem baratinho, sabe? A minha menina já foi, eu não sei quanto que ela pagou, sabe? Ela foi pra Flórida. Mas é bem baratinho, é quase que meio que falta de tempo mesmo do que de dinheiro, sabe? Porque como a gente trabalha muito, para você ir, pra você ir no sábado e voltar no domingo, é muito rápido, né? E como eu trabalho de segunda a sexta, então é meio que por falta de tempo mesmo, sabe? Para poder. Por isso que eu ainda não fiz esse passeio. Falta de Ah, tempo. legal, bacana. Você é uma pessoa super simpática. Obrigada. Pessoal, lembrando que ela também tem um canal no YouTube, vai lá. Nós vamos deixar aqui o nome tudo direitinho para vocês se inscreverem no canal dela e acompanhar os vídeos dela, que é muito legal. Ela é uma pessoa super simpática, são divertidos os vídeos dela. Eu mesmo adoro assistir. Eu mostro um pouquinho do dia a dia aqui, né? Um pouquinho dos meus trabalhos. E quem que ficou no Brasil, da sua Ah, família? ficou a minha mãe, meus 2 irmãos mais novos e, né, tia, primo, todo mundo, né? Mas Isso, parente mais próximo, assim, a minha mãe, meu pai já é falecido. A minha mãe e meus 2 irmãos mais novos, caçulinhas. esses irmãos mais novos não querem ir para América? Não, não querem, você acredita? A gente queria que eles viessem, a minha mãe viesse e eles viessem, mas a minha irmã não quer e a minha mãe não vem sem a minha irmã. Então, a minha mãe não vem se a minha É irmã, mas a minha grudado, sobrinha não vier e ela não tem interesse de vir. Porque veio a minha entendi. irmã, depois veio eu e depois veio o meu irmão e a minha cunhada. Mas os Aham. outros lá não querem vir. Então, Então, aproveitando aí, manda uma lembrança, manda aí um beijo aí pro pessoal da família, manda uma mensagem para eles. ai, um beijo para minha mãe, para os meus irmãos, para todo mundo, né? Para os tios, para os primos, mas principalmente para a mãe e para os irmãos, né? Muita, muita saudade. O mais difícil aqui é isso, é você aguentar a saudade. Eu falei que o resto tudo a gente suporta. Você suporta o frio, você trabalha, mas você ficar longe de quem você ama é difícil, viu? E como é É o nome da difícil. mamãe? É Maria Lúcia. Ô, dona Maria Lúcia, vai lá, então, pelo menos visitar, vem visitar a A Janaína. gente quer que ela venha pelo menos passear, porque, né, é muito difícil. Já tem 3 anos e meio, né, sem ver ela. Então é difícil. E aí, toda vez que você faz aquela live, aquele vídeo, é aquela choradeira. É. A gente conversa toda semana, 2, 3 vezes na semana, sabe? Por vídeo, né? Por chamada. Mas não é a mesma coisa, né? Que você vê a pessoa, dá um abraço, né? Você tá perto. Sim, Ajuda, verdade. ameniza um pouco. E aí, pessoal, o pessoal que está na região, quiser filho para poder levar para a escola, ó, Janaína, É, você tem aí alguma coisa para você fazer para limpar à noite? Janaína, se a Janaína não pode ir, ela manda alguém, alguma funcionária dela, olha, eu estou fazendo propaganda para você, é. pode seu, hein? Ó, ela vai contratar alguém para te atender. Pois é, meu filho. Eu falo que eu pego um pouquinho de tudo aqui, meu filho. Que a gente tem que trabalhar de tudo para a gente dar conta, né, da vida e sobrar alguma coisa também, né? Porque a gente não pode fazer só pro hoje, né? A gente tem que fazer pro hoje e pensar no amanhã, né? Então,
Veio para cá, veio para arregaçar as mangas e trabalhar duro. Janaína, manda um recado para quem hoje em dia, o que você falaria para hoje em dia alguém que tá com um visto comprado, o visto aprovado, passagem comprada para ir para a América? Que conselho você daria? Vem com disposição para poder trabalhar, seja humilde para poder aprender os trabalhos, né? E tenha foco e determinação mesmo, que aqui, se a pessoa vier disposta a trabalhar duro mesmo, ela consegue fazer muita coisa. Porque eu falo que mesmo com a situação toda difícil que eu passei, né, sozinha para pagar tudo, com 3 filhos, hoje eu consigo viver uma vida, se comparar à vida que eu tinha no Brasil, hoje eu consigo viver uma vida, pode dizer, de rica aqui, e mesmo assim ainda consigo ainda fazer alguma coisa ainda para o meu futuro, sabe? Então, assim, se a pessoa vier com determinação mesmo, ela consegue se dar bem aqui, sabe? Vive bem, ainda consegue ainda economizar uma grana legal para o futuro. Legal, muito bacana. E aí, pessoal, ó, a Janaína é uma pessoa super simpática, estava trabalhando, ela parou, ela terminou o trabalho para gravar o vídeo com a gente, que aí eu não tenho palavras para agradecer. Né, tô Muito trabalhando, obrigado. então vou trabalhar hoje ainda, meu E filho. vai trabalhar ainda. Nossa, Vou. então vamos liberar a Janaína para trabalhar, porque nós estamos já, né? Ó, Janaína, então vamos lá. Muito obrigado. Obrigada a você, Ayrton. Prazer te conhecer. E te desejo tudo de bom pro seu canal também. Obrigado, querida. Que, né, a gente possa crescer muito, né? A gente tá aqui na luta aqui, né? E, ó, Janaína, com fé em Deus, Deus vai abençoar, que o objetivo do meu canal não é eu ficar rico, nem estourar, tá? Nem estourar de seguidor, nem nada. É me dar condição para eu fazer essa entrevista aí, na América, Com fé em Deus. mostrando o seu trabalho. Ó, Janaína, tô indo aí o mês que vem fazer uma live com você aí para você mostrar a sua cidade. Tá certíssimo, meu filho. Com fé em Deus, vai sim, bom. Falei, se a pessoa tiver fé em Deus, tiver determinação mesmo, né, para poder tirar as coisas ali. Eu falo que se a gente tem condições de sonhar, a gente tem condições de realizar também. Basta, né, ter Verdade. força de vontade. Janaína, parabéns pela sua garra, sua determinação, sua Obrigada. coragem de largar tudo no Brasil e tentar uma vida na América com 2 filhos. Eu sei que uma coisa não é muito fácil, não é fácil, tem que ter muita coragem para fazer isso, largar tudo e ir para o desconhecido. Apesar que você tinha sua irmã aí, mas é um desconhecido, é uma coisa nova. Não, eu falo, a gente não pode acomodar, né? Eu falo, a gente vai passar dificuldade aqui no início? Vai. Só que a gente brasileiro já está acostumado a passar dificuldade, né? Então, não vai ser muita coisa nova, não. A gente já está acostumado com a luta aí, então a gente tira de letra. Então, Janaína, um prazer ter falado contigo. Muito obrigado mais uma vez. Igualmente, viu? Prazerão, tudo de bom. Fala o nome do seu canal aí para encerrar. É Janaína USA. É Janaína USA. Usa. Isso é no YouTube, você tem Instagram também? No YouTube. E no Instagram é Janaína USA, com 2 A no final. Tá ok. Pessoal, a Janaína está ficando hoje nessa gravação com vocês. Muito agradecido por ela disponibilizar o tempo dela para gravar com a gente. Muito obrigado, Janaína.